Bom, hoje, 20 horas, no dia 27/12/2023, eu, praticamente, trabalhando no esporte da cidade de Porto Feliz, aqui, depois da fundação do Esporte Clube Central, onde eu, Bel Cardoso, Oscar Tesouro, Bozó, Luiz Alves Peixoto, João Batista Teira Basso, fundamos essa equipe em 1978. Desde lá, o clube, com a ajuda de pessoas, batalhamos, lutamos arduamente para que o esporte de Porto Feliz tivesse um anseio melhor. Esporte que eu digo, não é só futebol. Que nos anos 80, o futebol aqui era só amadorzão. E o juvenil, que era preliminar do amador. E só tinha aquelas equipes já existentes. Ararita, União, Esporte Clube União, Associação, Atlético, Estrela Capoava, América e assim por diante. Então, nessa onda do futebol, muitas modalidades estavam fora de campo, fora da área do esporte aqui, pelo menos de Porto Feliz, nos anos 80. Bom, o que nós fizemos? Nós montamos uma diretoria, 6 pessoas. Através disso daí, nós resolvemos lutar para que o esporte de Porto Feliz mudasse e fosse diferente do que era. Não que era ruim, era bom. Nossa, quem não gosta daquela época do futebol amador de Porto Feliz? Nossa, grande clássico. Associação e União, América Atlético, Ararita e América, América Atlético, União e América. Grandes jogos e grandes confusões também, evidentemente, infelizmente, tudo tem. Então, o que nós resolvemos fazer? Primeiramente, o que nós queríamos era levantar o futebol em geral. O que fizemos? Nós montamos uma equipe de futebol de campo, entre companheiros. E no primeiro ano, em 2 anos, com certeza, o clube jogou muitas vezes. Participou de muitos campeonatos, muitos torneios nesses 2 anos, 78, 80, 78, 80. Muitos. Com isso, o que aconteceu? Que nós achamos brilhante. Foi a fundação de várias equipes extras que não disputavam o amador de Porto Feliz. Posso citar algum? Paulistinha, tinha os irmãos lá do sítio, tinha a Vila Nova, tinha o Cumilão, e assim por diante. Tinha muitos que agora não me lembro. Então, formamos a equipe. O nosso privilégio, primeiramente, que nós ficamos felizes, foi que neste ano de 80, 79, a família Tuani montou o Cumilão. Naquela época lá, o presidente era o Nelsinho. Então o Nelsinho já estava com nós naquela época. A sede, a fundação foi feito no bar de Bochas Tesouro, do João Tesouro, bem no centro da cidade. Todo mundo conhece ela, conhece, agora não é mais, né? Evidentemente. Mas naquela época todo mundo conhecia. Tinha bocha, tinha tudo.
Então, e como ele tinha lá, e ele era, foi eleito presidente do Cumilão, o que eles fizeram? O primeiro jogo do Cumilão, esse é o nosso orgulho, foi o convite do Nelsinho para que nós fôssemos o primeiro adversário do Cumilão daquele ano. Fomos lá no estádio do Carecão, do América Futebol Clube. E o resultado, sim, para nós não fez efeito por alegria ou tristeza. O que nos fez sermos felizes foi isso daí. O convite de ser o primeiro adversário do Cumilão neste ano 79 e 80, não sei, eu não estou bem recordando, mas aqui nós fomos o primeiro. Foi um resultado elástico. 7-2. O Cumilão tinha todos os jogadores do Amador, naquela época lá, o Amadorzão era big naquela época, o Amadorzão. Então, o que eu lembro, Filho jogou, Toledinho jogou, Pedrão jogou, Joãozinho, irmão dele, jogou, Laia jogou, os dois irmãos jogou, então foi uma seleção, foi um jogo gostoso, foi um jogo de iniciativa do Cumilão. Nós ficamos felizes, não vimos o resultado, o que nós vimos é a felicidade de ser convidado. E foi. Esse foi o primeiro bom resultado da diretoria do Esporte Clube Central em fundarmos este clube e tentarmos mudar o esporte de Porto Feliz, que é só futebol amador. Não que era ruim, mais uma vez eu digo, não era ruim, mas tinha que gerir mais esporte na cidade, mais esporte. Fizemos isso. Participamos de torneio no Lais, participamos de torneio na Vila Nova, lá no Estrela, Campo Celso, no Tabarro, Itu, Boituva, isso com futebol de campo, esses 3 anos. Certo? Certo. Tá aí o início do Central. Então, aí pegou. Tanto que pegou que muitas equipes extras continuaram por mais 5, 6 anos. É que vai desgastando, né? Não tem apoio, não tem campeonato, porque só tinha um amadorzão, não tinha um campeonato extra, né? Então, aí continuaram uns 3, 4, 5 anos, até uns 8 anos teve essa equipe extra. E nós não, o Clube Central não. Tinha futebol, aí em 80, eu que gostava muito de basquete, tinha 14 anos naquela época, 14 anos e 15 anos. Que minto, 15 anos, tinha. Estava fazendo ginasial, tinha 19 anos. 19 anos. Então, naquela época, Porto Feliz disputava o Campeonato Paulista de Basquete. Na quadra que hoje é do Ademar, que é uma quadra mínima de basquete e salão. E era disputado grandes jogos lá. Inclusive, eu tive a honra e o prazer de conhecer Paula, a grande Paula, que tinha 14 anos. Ela tinha 14 anos naquela época. Ela não era ela, tinha 19 anos. Ela tinha 14 anos. Jogava pelo Divino Salvador de Jundiaí. Que alegria! Que alegria! Não só de mim, como as pessoas que foram assistir este jogo. Então, os jogos de Porto Feliz sempre eram na sexta-feira. Aquela quadra, lotava aquela quadra lá. Jogos emocionantes, legal, via as estrelas, tinha a Branca, tinha a irmã dela, tinha a Paula, a irmã dela Branca, tinha a Vanilla, a Vânia Hernandes, e aquelas equipes daquela época lá. Aí o que aconteceu? Aí nós ficamos animados. Aí aconteceu, daí, depois de 6 meses, 1 ano, se eu não me engano, depois de 1 ano que nós assistimos esses jogos, em 82, se eu não me engano, ou antes, acabou o basquete. Infelizmente a fábrica que apoiava parou de apoiar, a Associação Atlético Porto Feliz não podia
tomar conta sozinho. Então, aconteceu, parou o basquete feminino. Tinha regionais, tudo bem, mas disputa entre equipes profissionais neste ano, 82, 85, 84, acabou. O que aconteceu? Isso é praticamente 82. Aí em 82, nós, Esporte Central, como nós já estávamos já conhecidos, o clube já estava conhecido, devido a ser a sede no Vale do Tesouro, tinha jogos muitos jogos que tinha muitas pessoas e sabia que lá era a sede do Central. Porque o filho do presidente, o dono do bar, era o presidente. E o João, pai dele, era o presidente de honra do Esporte Central. Então, fomos inventando, resumindo, a equipe ficou conhecida. Ou seja, através disso daí, a gente foi batalhando até que nós resolvemos montar uma escolinha de basquete. Eu, o Zó Peixoto, entendeu? Alcides, tem outro que... Paulão, entendeu? As pessoas que estavam que eram no bar, aí gostavam do clube, então eles vamos montar. Convida uma pessoa que se conhece, que joga basquete. Naquela época tinha o masculino, que disputava regionais, mas não disputava campeonato, fazia regionais. Então eu conheci o Zé Lara. Aí eu convidei ele para ele se ele topava ir fazer a escolinha para nós do basquete. Nesse 80, coisa assim. É um ano que eu preciso ver nos arquivos. Mas é assim que começou de novo o basquete feminino de Porto Feliz, que hoje é o Coronel do Luizinho, que está de parabéns, apesar da dificuldade. Naquela época, quando nós começamos, o que aconteceu? A gente mandou um ofício para o professor Erval Stener, que é o diretor do Coronel Osmento, com toda fineza, com toda gentileza, falou, não, tá aí um documento aqui para nós do clube, ele assinou, aprovou, nós treinamos lá no Coronel. Aí estamos treinando um ano, 2 anos, não sei. Luizito, eu já conhecia o Luizito, ele fazia academia no Ayrton. Então ele viu, porque ele mora aí no barranco, que dá para enxergar o Coronel, dá para escutar também. Mora até agora lá. Então, de curiosidade, foi lá. Então, como ele conhecia eu, então ele começou a conversar comigo, lá, Biel. Você não quer que eu possa ajudar você aí, dando preparo físico? Falei, vamos ver, né, Zisto? Conversei com o Zé Lara, falei, não, tudo bem. Dava 20 minutos para ele de preparo físico, ele dava só preparo físico. Tudo bem. E começou. O que aconteceu? Luizito sempre foi um cara muito incisivo. Quer na hora, quer renda uma coisa de um ano, renda em 6 meses. É difícil isso. Então ele foi começando, ele dava a parte dele, daí ele começou a falar, pedir, Zé, faça isso, Zé, faça aquilo, tem que fazer aquilo, tem que... Né? Então, do jeito que ele gosta de crescer logo. Como até hoje todo mundo percebe que ele quer crescer, ele quer que as pessoas cresçam, como de fato aconteceu, né? Deve ter uns 4 ou 5 jogadores aí, profissional, entendeu? Só que naquela época lá, ele nos atrapalhou nosso técnico Zé Lara da Silva, que é um técnico da parte técnica. Aí começou a tapar o pito, vamos falar com aquele cara, começou a tapar o pito, começou a falar, e o nosso técnico não gostou, lógico. Porque ele era a parte física, a parte de preparo físico, certo? 20 minutos e depois a área técnica era técnico do Zé Lara, ele é o técnico do clube. Então, aí, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, essa discordância foi fatal. A discordância de Luizito e Zé Lara foi fatal. Não teve briga, não teve nada, só foi discordância. O que aconteceu? Nós, o técnico Zé Lara falou assim, olha, eu não quero ficar mais aqui. O Luizito não quer. O Luizito está dando palpite, e desculpa. Eu falei para ele, Luizito, não, Bel, não é isso, não aconteceu. Daí ele falou assim, não, você fica com o Coronel,
Daí eu falei para o Luizito, olha, eu requeri assinatura para requerer a quadra do Coronel. Eu fiquei com você. Certo? Tudo bem, passou. As meninas ficaram lá, tem um menino lá que ficou. Aí, o que aconteceu? Como eu gosto, como eu tinha, vamos assim dizer, vontade, própria vontade mesmo, de continuar, eu fui lá Casas Populares. Tinha a escola da Luísa de Carvalho, onde a diretora era Dona Nádia Bosco, grande Nádia, amigona nossa, que ajudou nós durante 9 anos lá naquela escola. E lá nós começamos brilhantemente, porque lá tinha liberdade, eu e o Zé Lara. Então, batalhamos, jogamos, montamos 3 equipes de basquete feminino, 2 de masculino, e assim foi. O que aconteceu? Fui trabalhando, daí aconteceu, nós formamos uma equipe aí, na Luísa. Daí, o que nós deixamos lá os professores, uma equipe, jogava basquete e feminino e masculino, lá da Luísa. Aí, inauguraram uma escola lá no Jardim Vante, escola Esther. Tinha como diretora, eu não lembro o nome dela, mas era turma do Martinez lá. É turma da Martinez, uma diretora legal, gente fina. Fomos lá, todos os dias também treinamos, ficamos lá quase 12 anos. Quase 10 anos. Daí o Zé Lara teve que parar, eu fiquei. Fiquei lá 8, 9 anos. Nossa Senhora. O que nós fizemos? Essa escola. Quantos campeonatos nós participamos? Quantos? Olha, infelizmente, naquela época, nos anos 80, 90, 2000, não tinha uma evolução dentro do basquete que tivesse forte uma equipe adulta. Mas tinha sempre nós. Tinha a equipe nossa até o sub-18. Tinha o Coronel também, que naquela época ficou. Quantos campeonatos participamos? Quantos jogos do Esporte Clube do Coronel, do Luizito contra nós? Grandes jogos. Era uma rixa legal. Que nem Corinthians e São Paulo, Santos e Palmeiras. Legal naquela época. Todo campeonato que nós participava, o Coronel participava. E eram jogos lindos de se ver. Quer dizer, eles ganhavam, nós ganhávamos. Então para mim foi uma felicidade. Entendeu? Aí, nessa época, eu também trabalhei com futsal masculino, os meninos, e basquete junto. Aí em 2015, se eu não me engano, 2005. 2005 eu passei do concurso da prefeitura de Boituva. Daí eu larguei lá. Mas largamos lá meninas que há 5 anos treinavam basquete. Não era duas, era 2 times feitos. Mas infelizmente eu tinha que escolher. Aí eu passei no concurso, graças a Deus. Tanto que trabalhei lá de 2005 até 2018, onde eu aposentei. Lá na prefeitura de Boituva. E, entendeu? Então, esse foi o basquete de Porto Feliz. Nesse intermédio de esporte, nós organizamos muitas coisas, Futebol de salão, cada campeonato, todos os clubes aí sabem o que era a organização. Durante 12 anos, nós, no ginásio Monsenhor, em janeiro era a data feita já para o campeonato nosso. Em julho, nas férias, também era. Grandes times do campeonato de salão. O salão virou festa, ferviu aqui na cidade.
montaram um monte de time, montaram um monte de time de futsal. Até o falecido Marco Patucci montou uma liga de futsal aqui. Graças ao nosso trabalho, graças ao Central de mostrar aos grandes o poder que se quer fazer não dá certo. E é o que nós fizemos no basquete. Nós revivemos o basquete. Tanto que no basquete, olha só, ficamos campeão em Boituva. Nesse jogo, nesse campeonato de Boituva, foi o feminino e o masculino. O masculino era o professor Mazé, que não está entre nós, que Deus não tenha. Então, nós levamos o basquete. E o basquete feminino, naquela época não tinha muita equipe. Vamos lá, nós ficamos campeão. A equipe feminina, o Central, que representou o Porto Feliz lá. E nesse dia, a partir desse dia, o Zé Lara conheceu Ricardo Galo. E ele era chegado com o doutor César, com o Zenildo, diretor de esporte do Estrela, do presidente doutor César. E, através disso aí, ele apoiou este jogo. E fomos bem, o feminino foi bem. A partir deste jogo aí, foi indo. O então falecido Marcelo Mazé, o basquete de Porto Feliz naquele ano devia muito a esse homem, a esse grande esportista, a esse grande professor que lutou pelo basquete masculino, como eu lutei sempre pelo basquete feminino, e ele pelo masculino. Mas infelizmente, o que ele fez? Ele conheceu ele conheceu um técnico profissional. Eu não lembro, preciso lembrar. Ricardo Moisés. Não lembro se é Ricardo Moisés. Será que é Ricardo Moisés? Não lembro, mas parece que é Ricardo. Era um professor, era um técnico profissional lá de Santo André. E ele conseguiu, através de Zenildo, do doutor César, um apoio. Ele foi lá, levou ao Ricardo Moisés, e ele aceitou. Não, vamos lá, mas eu vou levar o time montado. Trouxe americano, trouxe. Nossa, foi um auê na cidade naqueles 6 anos. E eu tive o prazer de trabalhar com o doutor César nesse basquete masculino, no futebol profissional feminino, no futebol profissional do Estrela, a Série B, entendeu? Pelo Estrela, eu trabalhei, eu já era profissional do Estrela, Daniel Gor, que patrocinava o futebol salão, o futebol de campo, o basquetebol masculino e feminino. Falando de basquete, é isso que aconteceu. Nós fizemos isso lá em Boituva, o Ricardo Galo conheceu o doutor César, o César animou, vamos lá, o que aconteceu? Nós montamos, o Ricardo Moisés montou o time masculino. Imagina o que o time masculino fez nesses 6, 7 anos. Ganhou tudo aqui em Porto Feliz. Ganhou 3 regionais, se eu não me engano. Chegou a 3 ou 4 finais paulista. Se eu não me engano, participou de 2 jogos abertos. Tudo isso graças ao então professor Marcelo, né? Para não falar que esteja no bom lugar, fez trazer o Ricardo Moisés para Porto Feliz, lutando, trouxe, o basquete foi indo, até foi fracassando, foi acabando dinheiro, foi acabando o apoio, aí infelizmente acabou. Não tem apoio, é difícil de aguentar. O salário era alto, o custo era alto. Por isso que eu digo, quando nós montamos a escolinha, chegou a esse ponto. Se nós não montamos a escolinha de basquete lá no Coronel, se nós não montamos, eu falo aqui para qualquer profissional da área de rádio aí, jornalista, não tinha.
Não tinha basquete masculino, estrela. Não tinha, até o coronel não tinha. Não tinha. Mas a gente conhecia, sabia que se alguém coloca no ar, que nem uma rádio, coloca no ar, os ouvintes gostam. Então vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Assim foi nós colocamos o basquete na visão da cidade de Porto Feliz, dos portistas que gostam de basquete. E cresceu, 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 até chegar no Estrela. Até chegar no Estrela. Por isso que eu falo para vocês, o que o esporte faz, ninguém sabe o que o esporte pode fazer. O esporte faz coisa boa. E faz coisa boa. Eu posso mergulhar nisso. Nós, o clube trabalhou em 6 escolas aqui dentro da cidade. Trabalhamos com criança de 8 até 15 anos. Acho que esses 25 anos direto, segunda a domingo. Eu posso mergulhar junto com o clube de ter ajudado centenas, milhares de famílias a criar os seus filhos, suas filhas, dentro da honestidade, dentro da dignidade, dentro do que tem que ser feito, dentro da educação, com o esporte. Que o esporte é para isso, é para reter as crianças das coisas ruins, das drogas. Não adianta nada uma cidade, um estado, um país querer montar uma big clínica para ajudar as pessoas que já estão nesse meio. Não vai adiantar nada. Ajuda. Mas não vai adiantar nada. E 100, 50 sai. 80 sai da vida. Certo? De 80, 40 volta para a bendita droga. Por isso que eu falo para vocês, prefeito, vereadores, governadores, até o famoso Lula, presidente, que eu falo de boca cheia. Eu não sou nada nesse Brasil. Eu sou um sitiante que nasci no sítio, pé rapado, mas que aos 19, 20 anos eu consegui fazer o que grandes pessoas podem fazer. Secretário de esporte, prefeito aceitando as coisas, governador. Tem que ser feito esporte na cidade. Tem que ser feito. Mas não pode ser feito da maneira que lá dentro daquele setor entre pessoas já com má intenção. Para isso que existe a escolinha. A educação de uma criança, de um menino, de uma menina, tem que ser feito no esporte. Eu tenho orgulho disso. Eu trabalhei com 6 prefeitos. Eu vou citar aqui Luiz Aranha, Erval, Corneta, Levi, Maffei. Todos eles podem aprovar que dá certo. Aí é difícil, a cidade não tem dinheiro para promover escolinha aqui, escolinha ali. Mas tem que tentar. Tem que tentar, pô. Eu sou a prova viva disso. E se alguém... Eu quero que esse vídeo vá para milhões. Que incentive muitas pessoas que gostam de esporte a fazer o que eu quero fazer. Eu quero tentar refazer de novo, porque faz 4 anos que eu parei. Eu aposentei, eu parei. Eu quero voltar.
a fazer esse tipo de coisa. Porque eu vejo que nesses 4 anos a coisa ficou preta. Ninguém gostava ninguém gosta de ver ninguém sofrer. Entendeu? Então, por isso que o esporte tem que ser feito desde criança. Dos 10 anos para cima, até os 16 anos. A hora que vai trabalhar, o cara vai ter responsabilidade. Eu me orgulho porque em todos esses 25 anos, teve centenas de professores, dentista, advogado e muitos profissionais. Muitos. Por quê? Lembrou das minhas pegadas no pé. Faça assim, faça assado, faça assim. Muitos que não aceitaram saíram do esporte. De 20 que saiu, 10 caiu. 10 caiu. Se tivesse ali aceitasse a disciplina, tava lá. Pô, a gente não faz nada para fazer jogador profissional. Jogador profissional, não. Que não é, porque a equipe, quando a gente forma equipe, é para a cidade. Para disputar campeonato amador, para disputar campeonato júnior com os meninos. É para ter futebol de campo, feminino, que aliás, nós também trabalhamos. Uma equipe veio lá de Araçaiaba da Serra e o clube entrou junto. Ficamos 2 anos, 1 ano, 2 anos aqui. Inclusive os jogos do feminino, acho que muita gente lembra, foi no Sport Clube União. Lá foi a participação do futebol feminino, paulista feminino. O técnico era João Baiano, o cara que trouxe as meninas de lá não tinha apoio. Mas chegou em mim aqui, através de jornais, através de imprensa, me conheceu. Queria me conhecer e falar: Bel, você que conhece o esporte aí, papapá, tem um clube que pode ajudar. Lá em Araçaiaba eu não tenho apoio para lá. Tudo bem. Peguei alguma coisa, procuramos saber como que era mesmo, se realmente era aquilo, na cidade. Eu consegui uma casa de aluguel, que ele, lógico, ele, o professor, pagou, alugava, e aí ficou montado o time. O clube deu falta apoio para eles. Uniforme, bola e o campo. Eles só pagavam aluguel. R$1.000 por mês. E lógico, o alojamento é por conta deles também. Só que daí já arranjamos um treinador, feirante, que dava lá terça e quinta, dava as frutas, alguma coisa e assim por diante. É o apoio. Pronto. Tudo isso foi nós que fizemos. Esporte Clube Central. E aqui, eu não estou desprezando ninguém, mas eu falo. Dentro da cidade de Porto Feliz, dentro do esporte, o Central e eu, Abel Caruso, fizemos não. Fizemos não. Com honestidade, com dignidade, com trabalho digno, tentando ajudar a população. E ajudamos. Ajudamos. Salvamos milhões de famílias. De filhos que caem na droga, que caem na desgraça de bebida, e assim por diante. Coisa ilícita. Isso deu 25 anos diretão. Segunda a domingo. Tanto que fizemos salão em 3 quadras, basquete feminino em 5 quadras, futebol de campo em vários campos. No futebol de campo nós mexemos, no salão nós mexemos, feminino e masculino, e no basquete. Essa foi a história do Esporte Clube Central geral. E digo de novo, o Esporte Clube Central ajudou, através de mim, através de Lara, de Carlos Tesoto, de Peixoto, de Tico João Batista, de Aristide, Tidão, a ajudar as famílias, as crianças que estudavam lá nos anos 80.
Dos anos 80 aos anos 2010, se eu não me engano. Tudo isso foi feito por nós. Por isso eu fico feliz. Por isso que nós, Esporte Clube Central, vamos tentar de novo organizar isso e levantar o futebol feminino, levantar o basquete masculino e feminino. Não, o basquete masculino não, o basquete masculino está de pé ao feminino. Mas nós pretendemos montar o time adulto do basquete feminino. Atletas que já passaram por Luizito, que já passaram por outros clubes, acima de 16 anos. É para treinar 2 vezes por semana, 1 vez, 3 vezes, dependendo da... Se é que realmente conseguimos formar de novo. Se é que conseguimos. Vamos tentar. O clube vai tentar montar esse time. Mas é para a cidade. É para a cidade. Muitos jogadores casaram, muitos jogadores trabalham e têm dificuldade de treinamento, então vamos treinar nos domingos, aos sábados, nos feriados. Isso vai depender da vontade de cada uma dessas jogadoras de 16 anos até uns 40, até quando o corpo delas querem, mas com vontade. O basquete adulto nós não vamos ensinar ninguém, vamos ensinar, claro, vamos passar nossas... Mas quem já jogou, não vamos ensinar. Nós vamos aperfeiçoar